Enfim, um vídeo aqui do nosso canal, um Boa Noite Gigante, em que não iremos falar sobre a venda do Vasco da Gama para ou o grego Evangelos Marinax ou o italiano Andrea Hatrissani. Não iremos falar sobre reforços para a temporada de 2025, mas sim acertos. O Vasco tem definida quem será a nova fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino para o ano que vem. Ou, aliás, a partir do ano que vem. A Nike, meu amigo. Sim, uma das maiores empresas do mundo na área de fornecimento de material esportivo, será a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Sinceramente, ao senhor presidente Pedrinho, a todos que trabalham no Vasco da Gama, meus aplausos. Me emociona, me anima, me alegra e me enche de ansiedade saber que a partir do meio do ano que vem teremos a Nike estampando a sua marca no nosso uniforme. É algo gigante, tá? A Nike é muito grande e um clube do tamanho do Vasco da Gama merece uma gigante como a Nike ao seu lado. E além disso, também, é claro, muitas outras informações. Vamos falar aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante sobre a situação envolvendo o próximo técnico do Vasco da Gama, que tem negociações sim com o Vasco. Após a tentativa frustrada por Luiz Castro, após o entendimento interno que Pedro Caixinha ficou longe devido às negociações com o Grêmio, e também após a tentativa novamente frustrada por Paulo Pessolano, o Vasco da Gama, meu amigo, tem negociações com Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Pedrinho, hoje ainda nessa quinta-feira, já realizou os primeiros contatos com o técnico que está livre no mercado após ser demitido do Grêmio. É, meu amigo, uma quinta agitada na nossa colina histórica, quinta importante, quinta cheia, quinta de muitas informações. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, meu amigo, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, assim, pelo amor de Deus, gente, se inscreva no nosso canal. Eu quero apenas agradecer a todos vocês, porque a gente tá aqui todos os vídeos falando, rapaziada, as nossas visualizações elas estão surreais. As nossas visualizações sempre são muito altas, mas agora realmente está passando por um momento de alta, alta, alta. A gente está pegando aí top 1, top 2 de visualizações do YouTube vascaíno, tá? Nosso canal é um dos primeiros do YouTube vascaíno no número de visualizações. Só que qual é o grande problema? O número de inscritos é muito menor se comparado aos outros canais. Então tem alguma coisa errada aí. Nosso canal é top 3 em número de visualizações, mas o nosso canal talvez é o oitavo, sétimo, sexto em número de inscritos. Então você aí do outro lado, que ainda não é um inscrito do nosso canal, venha se inscrever e ajude o canal do Gigante Vasco a se tornar também um dos maiores canais no número de inscritos. E a gente tá pedindo, a rapaziada tá chegando junto. Só hoje, olha, mais de 200 inscritos já chegaram aqui no nosso canal. Para quem acompanhou o Acorda Vascão sabe muito bem o número de inscritos que nós estávamos e tá subindo. E tá subindo cada vez mais. Então você aí, olha, torcedor vascaíno, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se e aperte nela, gente. É muito fácil, é muito rápido e ajuda muito o nosso crescimento. Vamos chegar aí ao topo do YouTube vascaíno no número de inscritos. Além disso, largue também o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso Boa Noite Gigante. Show! Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, ainda não falando sobre Nike e sobre Renato Portaluppi. Quero falar com vocês nesse momento, nesse Boa Noite Gigante, sobre a situação envolvendo um novo lançamento que terá do nosso Vasco da Gama. O Vasco estará lançando aí nesses próximos dias, tá? Até para ser mais exato, a pré-venda começa nesse próximo dia 16 de dezembro e a venda
nas lojas, ou seja, o produto disponível nas lojas Gigantes da Colina estará a partir do dia 18 do novo uniforme do Vasco da Gama. O Vasco estará lançando um uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1974, aquele título que o nosso Bob, o nosso Roberto, o nosso maior ídolo, comandou, junto com outros grandes craques da história, Cruz Maltini. Esse ano, em 2024, o Vasco completa aí 50 anos desse título que marcou a nossa história e o Vasco da Gama decidiu lançar aí um uniforme em homenagem a esse grande campeonato brasileiro conquistado pelo nosso Cruz Maltino. Aparecendo aí, é claro, na imagem a vocês, né, uma foto desse uniforme que o próprio jornalista Lucas Pedrosa divulgou aí nessa tarde de quinta-feira, a gola idêntica, né, a gola que o Vasco conquistou o campeonato, a gola da camisa que o Vasco conquistou o campeonato, melhor dizendo, daquele ano. Além disso, também o ingresso daquele ano. Lembrando que o Vasco está fazendo aí essa linha, né, de uniformes assim. Tivemos o uniforme de 98 sendo lançado, tivemos o uniforme de 97 sendo lançado, e agora chegou a vez do uniforme em homenagem ao título de 1974. Gostou, vascaíno? Você gosta desse tipo de homenagem? Vai garantir a sua? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E já embalando aqui, né? Talvez seja um dos últimos produtos feitos pela Capa no Vasco da Gama. Porque a empresa que teve seu contrato renovado até o meio do ano que vem por essa atual diretoria do Pedrinho não ficará no Vasco a partir do segundo semestre de 2025. Está mais do que confirmado, meu amigo torcedor vascaíno, a partir do meio do ano que vem, a Nike será a nova fornecedora de material esportivo do nosso Cruz Maltino. Tivemos aí essa confirmação agora, poucos minutos atrás, que a Nike realmente vem com tudo novamente para atacar o futebol brasileiro. Hoje a Nike ela só estampa o uniforme de um clube do Brasil, que é o Corinthians. O Corinthians ele não é patrocinado, né? Que não é um patrocínio, mas ele tem a sua marca sendo alinhada aos valores. A Nike tem a sua marca alinhada aos valores do Corinthians, melhor dizendo, né? A Nike paga um valor considerável ao Corinthians por ano, por conta exatamente, né, dessa parceria entre as partes. O Corinthians é um clube que tem uma das maiores torcidas do país, e recebe da Nike um valor que gira algo em torno de 30 milhões de reais anuais. Um valor bem legal. Se comparado ao Vasco com a Capa, o contrato entre Vasco e Capa dava ao Vasco da Gama um valor anual de 300 mil reais, gente. Uma loucura esse contrato aí, que inclusive, na minha opinião, tinha que ter sido investigado. Nada a ver o Vasco receber 30 milhões de reais de uma marca como a Capa, gente. Isso é realmente surreal. E a gente compara agora com o Corinthians, recebe 30 milhões da Nike. O Flamengo recebe 80 milhões da Adidas. Então, algo completamente desregular, né? Impressionante aí esse contrato assinado entre Capa e Vasco. Mas enfim, a era de Capa acabou e a Nike tem por objetivo invadir novamente o mercado do futebol brasileiro. A expectativa é que, além do Vasco, outros dois clubes também, a partir do ano, principalmente de 2026, possa ter no seu uniforme a marca da Nike, e o Vasco foi um dos escolhidos para já na próxima temporada ter a marca aí da Nike estampada nos seus uniformes. O Vasco só, porém, né, terá aí a Nike junto ao Vasco, junto à marca Vasco, no meio do ano que vem, por conta do enxoval. Havia uma expectativa grande, sim, né, para que a nova marca já iniciasse o seu enxoval, já iniciasse a estampar a sua logo a partir de janeiro do ano que vem. O contrato da Capa inicialmente iria agora até o final desse ano, dia 31, mas todas as marcas em que o Vasco sentou para conversar pediam um tempinho a mais, né? Pediu aí para que o projeto iniciasse apenas a partir do meio do ano que vem. Não foi diferente com a Nike, o Vasco, é claro, aceitou, mas antes teve que fazer aí essa renovação contratual com a Capa, postergando um pouquinho do contrato. Informações que temos aqui a trazer a vocês nesse Boa Noite Gigante sobre Nike é que é um projeto bem grande, tá, torcedor? Um projeto grande e até bastante interessante. Um projeto que envolve não apenas a loja em si. Para você aí, torcedor vascaíno, ter uma noção, né? Esse projeto envolvendo o Vasco da Gama e Nike tem uma grandiosidade muito grande para o cenário do futebol nacional em si, tá?
e principalmente olhando para a divulgação dos produtos do Vasco nas lojas nacionalmente. A partir de agora, tá? Os produtos do Vasco da Gama terão um enfoque muito legal nas lojas Centauro. As lojas Centauro que tem aí na grande maioria dos shoppings espalhados pelo país, né? Terá aí vários produtos do Vasco da Gama. Lembrando, a partir do momento que a Nike passar a ser realmente a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama lá no meio do ano que vem. Hoje você vai numa loja Centauro e dificilmente você encontra uma camisa do Vasco da Gama, né? Porque a Nike e a Adidas são as grandes fornecedoras de material esportivo que têm aí a prioridade, a exclusividade de vender os seus produtos na loja Centauro. E além disso também, no contrato assinado entre Vasco da Gama e Nike, há um acordo, tá? Para a possibilidade de criação de uma loja Vasco Nike, de acordo aí com o portal BTB Esportes. Então, ou seja, é um projeto, volto a repetir, meu amigo, grandioso, tá? Projeto gigantesco. Um projeto para realmente recolocar o Vasco da Gama na primeira prateleira do futebol nacional. E é claro, né, meu amigo, não olhando apenas para dentro das quatro linhas, como também para fora, e principalmente para fora das quatro linhas. Nike é uma marca de visibilidade, tá, meu amigo? Nike é uma marca de notoriedade. Quem está ao lado de marcas como Nike, como Adidas, evidencia essa grandeza. Eu tenho isso em mim, tá? Eu tenho isso na minha mente. Nike e Adidas, elas não estão ao lado de qualquer clube. E o Vasco vai se juntar a um dos gigantes agora também na sua camisa. Eu acho que já passava da hora do Vasco ter aí, né, uma Nike ao seu lado. A última vez que o Vasco teve no seu uniforme ou a Nike ou a Adidas foi lá na década de 80, gente. Lá na década de 80. Em 90 a gente inicia uma parceria com a Capa, muito vencedora, mas com todo respeito também à Capa, né? Aí a gente passa por Reebok, a gente passa por Champs, a gente passa por Umbro, por Penalty. Precisava de uma Nike. Enfim, chegou. Tá animado? Gosta da Nike? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui esse Boa Noite Gigante, trazer a grande informação para mim dessa quinta-feira. Informação com relação ao novo técnico, que pode ser esse rapaz aí que tá aparecendo na imagem a vocês. Renato Portaluppi. Qual é a situação, né? Hoje, a frase que realmente define Renato Portaluppi é a bola da vez. E aí você, torcedor vascaíno que acompanha o nosso canal, pode até se perguntar, caraca, o Lucas ontem ou anteontem, eu não lembro quando eu trouxe esse vídeo, mas salvo engano foi realmente ontem, posso sem problema algum confirmar aqui a vocês, foi ontem mesmo, no Fala Gigante, eu trouxe um vídeo falando que o Paulo Pessolano era a bola da vez. E sim, a gente não tá aqui para mentir. Quando a gente fala que um nome é a bola da vez é porque é. Só que, meu amigo, futebol é algo muito rápido, futebol é algo muito dinâmico. O Vasco há muito tempo, né, desde o momento que Rafael Paiva era demitido, o Vasco colocou como prioridade para ser o seu futuro treinador o técnico português Luiz Castro. Conversas foram abertas, houve sim a troca de contato entre o Vasco e o técnico português. O projeto foi apresentado, havia uma expectativa muito grande do Vasco da Gama em fechar com o português. Foi vitorioso aqui no futebol brasileiro com a sua passagem pelo Botafogo, mas as coisas não andaram. Portuga enrolou e está enrolando. Não apenas o Vasco, como vários outros clubes aí do Brasil, né? O Santos foi atrás do Luiz Castro, o Atlético Mineiro foi atrás do Luiz Castro e não houve desfecho por ninguém. E qual foi o grande problema de tudo? Que o Vasco ele coloca o Luiz Castro com o plano A e o Pedro Caixinha com o plano B. Entretanto, a ideia do Vasco era o seguinte: a gente vai no Luiz Castro até um determinado momento, até um limite. Se as coisas não andarem com o Luiz Castro, a gente vai com tudo para cima do Pedro Caixinha. A questão é que o Vasco não fecha com o Luiz Castro. O Luiz Castro demora a responder. E no período em que o Vasco estava com as suas forças voltadas para Luiz Castro, o Grêmio avançou no negócio com Pedro Caixinha. Então o plano A do Vasco, que era o Luiz Castro, não deu certo. E o plano B do Vasco, que era o Pedro Caixinha, não deu certo também, porque o Grêmio tem negociações avançadas com o técnico português. E aí o Vasco teve uma terceira opção, que se tornou o Paulo Pessolano. Foi demitido recentemente do Real Valladolid, está aí livre no mercado após a passagem pelo futebol espanhol. E é o interesse antigo do Vasco. O Vasco chegou sim a contactar o técnico uruguaio, mas a informação de momento é a seguinte: Paulo Pessolano tem por objetivo na sua carreira permanecer na Europa. Não quer regredir, tá?
ele quer permanecer no futebol europeu, não deseja voltar ao futebol sul-americano nesse momento, então ele fechou realmente as portas para o Vasco da Gama e para o Brasil. Ou seja, se ontem o Paulo Pezzolano era a bola da vez, o Vasco entrou em contato, Paulo Pezzolano recusou qualquer tipo de proposta, não quis ouvir absolutamente nada se tratando de Vasco. O Vasco, meu amigo, teve que colocar outro nome na mesa. E aí foi o nome do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é, sim, hoje, após a tentativa frustrada por Luiz Castro, a nem sequer tentativa por Pedro Caixinha, porque o Grêmio chegou antes, e a tentativa frustrada por Paulo Pezzolano, o Vasco colocou o Renato Gaúcho como a bola da vez para a temporada de 2025. Hoje, de acordo com informações aí do GE, o presidente Pedrinho já fez o seu primeiro contato com o Renato Portaluppi. Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, fez questão de ligar diretamente para Renato Gaúcho hoje, nessa quinta-feira, para sondar junto ao treinador a expectativa salarial que Renato Gaúcho tem de receber após essa passagem do Grêmio e também formalizou ao Renato o interesse de contar com o trabalho de Renato Gaúcho e de sua comissão no Vasco para a temporada de 2025. Renato Gaúcho respondeu sim, Pedrinho. A resposta é de tempo. Renato Gaúcho pediu tempo à diretoria do Vasco da Gama para avaliar a possibilidade de treinar o nosso Cruz Maltino e ficou de dar uma resposta ao presidente Pedrinho até esse próximo final de semana. Renato Gaúcho, que volta a repetir, está livre no mercado após essa passagem pelo Grêmio, uma passagem sem muito sucesso, a não ser no ano passado, quando ele conquista o vice-campeonato brasileiro. Ele fecha o ano na segunda colocação, levando o Grêmio para uma Libertadores. É importante lembrar, Renato Gaúcho leva o Grêmio para uma Libertadores após um retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, sem investimento e com um elenco fraco. O trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio foi bom sim no ano passado. Esse ano realmente foi muito abaixo da expectativa por tudo que o Renato Gaúcho já fez no Grêmio. Então o sarrafo do Renato lá no Grêmio é altíssimo, gente. Renato Gaúcho é um técnico que conquistou Libertadores. Renato Gaúcho é um técnico que, quando atuou como jogador no Grêmio, conquistou o Mundial de Clubes. É o maior ídolo da história do Clube Gaúcho, então é uma cobrança muito alta que o fez com que ele não conseguisse permanecer no tricolor para a temporada de 2025. Lembrando que Renato Gaúcho é um nome que a diretoria entende sim que é um técnico que pode ajudar muito o nosso Cruz Maltino para a próxima temporada. O principal pré-requisito preenchido por Renato Gaúcho nessa análise é que é um nome experiente no futebol brasileiro. O Vasco da Gama não vai mais apostar em nomes com pouca ou nenhuma experiência no Brasil, caso do Álvaro Pacheco, que veio para cá e deu ruim que deu por conta de não entender e não conhecer o Brasil. E o Renato é um técnico que conhece muito, né, o nosso futebol. Lembrando, Renato Gaúcho também já teve passagem pelo Vasco da Gama em 2006, na sua primeira passagem pelo Vasco. Renato foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo o título da Copa do Brasil para o Flamengo naquele ano e terminou o Brasileiro de 2006 na sexta colocação. Em 2008, Renato Gaúcho, que foi técnico do Vasco na reta final da campanha que culminou o rebaixamento do clube, teve aí a sua segunda passagem. Ao todo, meu amigo torcedor, Renato Gaúcho tem 138 partidas do Vasco da Gama, com 61 vitórias, 39 empates e 38 derrotas. Um aproveitamento aí de 53,6%. É o treinador com mais partidas no século XXI sob o comando do Vasco da Gama. O Campeonato Brasileiro de 2006, como a gente trouxe a vocês, terminou na sexta colocação. E o Campeonato Brasileiro de 2005 terminou na 12ª colocação. Conhece o Vasco, sabe o que é o Vasco, sabe a grandeza do nosso Cruz Maltino. E algo interessante, Renato Portaluppi já treinou Coutinho e Alex Teixeira aqui no nosso Vasco da Gama, tá? Lá no ano de 2008, no iniciozinho da carreira de Alex Teixeira. E também de Felipe Coutinho, o próprio Renato Gaúcho teve a oportunidade de ajudar ambos a dar os seus primeiros passos no futebol. Gosta do nome do Renato? Eu gosto, já falei aqui a vocês. Eu acho que o Vasco hoje precisa de técnicos como o Renato Gaúcho, gente. Um treinador que chame holofote para si, que chame para si visibilidade, que chame para si mídia. E o Renato Gaúcho faz isso. Chamando mídia para ele, chama a mídia para o Vasco. Então assim, me anima, sim, me empolga, sim, ter Renato Portaluppi no Vasco em 2025. Te anima também? Deixa a sua opinião aí nos comentários, meu amigo torcedor vascaíno. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Volto a repetir, vascaíno, se inscreva aí no nosso canal. Vamos embora bater o quanto antes essa marca dos 150 mil inscritos. E como a gente sempre faz aqui, vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações
vascaínas.